Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Bem, na nossa aula de hoje, como o nome sugere, vou mostrar para vocês aqui como que nós podemos utilizar o Spark Stream para encontrar, né, ou para produzir a análise de sentimento isso em tempo real dos tweets que nós vamos coletar aqui. Bem, então, como eu disse a vocês, vou mostrar aqui passo a passo de como nós podemos empregar o Spark Structured Stream, que nós vimos na aula anterior, em conjunto, né, com o socket. Nós vamos construir um socket e utilizar a própria API disponibilizada para o Twitter para coletar informações em tempo real e realizar o processamento em tempo real dessa análise de sentimento do Twitter, desses tweets que estão sendo gerados. Bem, pessoal, então o que é a análise de sentimento? Nós podemos ver, até como o nome sugere, que a análise de sentimento ela pode ser vista como simplesmente a análise da opinião das pessoas, né? Então, nós vamos utilizar aqui o Twitter, onde normalmente as pessoas dão várias opiniões sobre diferentes assuntos. Nós vamos coletar essa informação, nós vamos escolher aqui uma tag específica e vamos coletar esses dados em tempo real e vamos enviar esses dados lá para o nosso Spark Structured Stream. E vamos fazer esse processamento e ter ali uma classificação entre a opinião daquele usuário, como sendo opinião positiva, negativa ou neutra em relação àquele filtro que nós vamos aplicar aqui. Bem, então para se utilizar, para se empregar a análise de sentimento do Twitter, é necessário, todos vocês aí quando forem começar, criar lá, quem não tem a conta no Twitter, criar uma conta no Twitter. Com essa conta do Twitter, nós podemos lá utilizar lá na própria página do Twitter, você consegue lá entrar e indicar que você é um desenvolvedor. A partir do momento que você indicar lá que é um desenvolvedor, que você está com essa conta de desenvolvedor lá ativa, né, eles vão liberar para você lá um token, né, que é esse token que nós vamos receber, vamos dizer, essas credenciais para se utilizar essa API, nós vamos enviar, com a própria API que o Twitter libera, nós vamos enviar essas credenciais lá para o Twitter e vai possibilitar a receber mensagens e coletar informações lá do Twitter. Então é bem simples, vocês entram lá no site do Twitter, e cria a conta de desenvolvedor, quem não tem ali a conta do Twitter, porque aí as duas contas acabam sendo vinculadas, e você já tem acesso lá a algumas keys que eles vão oferecer e vão entregar aí para vocês. Então, com essa disposta dessas keys, nós podemos programar lá a API do Twitter para coletar informações em tempo real, ou se não quiser coletar em tempo real, coletar lá os dados históricos dos Twitters. Então, aí você pode utilizar com vários filtros. Nós vamos ver aqui algum caso específico. Mas é bem simples, vocês vão ver que é bem tranquilo de criar. Então, antes de vocês começarem a desenvolver, colocar para funcionar essa aplicação que eu vou mostrar aqui, existe a necessidade de vocês ir lá e obterem, né, cada uma dessas chaves. Eu vou mostrar para vocês aqui onde se deve colocar cada uma dessas chaves. Não se preocupe, vai ser bem tranquilo. Bem, então, como que essa nossa aplicação funciona? Nós temos aqui, como eu estou mostrando aqui para vocês nesse desenho, essa espécie aqui de análise macro dessa nossa aplicação, eu tenho lá os dados do Twitter, né, que estão sendo gerados a todo momento. Eu vou ler esses dados, né, do Twitter através, vou colocar um filtro, né, inicialmente, ou seja, vou colocar lá um filtro de uma hashtag qualquer aqui, eu vou mostrar para vocês uma, e vou coletar esses dados. Então, todo novo Twitter que foi sendo gerado lá, com essa hashtag, eu vou capturar essa hashtag, né, o dado, né, o campo texto gerado pelaquela hashtag, e vou mandar para um socket. Então, eu vou ter lá um socket que vai ficar lendo todo novo Twitter que vão ser gerado e vou transmitir, como nós já vimos lá com o socket também, que vocês já devem estar craque aí para utilizar o socket do Spark Stream, e vou processar esses dados, vou gerar a análise de sentimento e vou colocar lá no final uma tabela que vai me dizer a quantidade de sentimentos positivos, negativos e neutros todos esses Twitters que eu for coletando. Então, pessoal, estamos aqui agora, quando eu mostrando aqui para vocês, para a gente começar essa aplicação, como eu disse para vocês, nós temos que ir lá criar um socket. E esse socket que vai ser o responsável por coletar, por receber os dados da API do Twitter. Então, essa primeira fase aqui que eu estou mostrando para vocês, aqui para quem não conhece, eu estou utilizando o Spyder, né, eu instalei aqui a Anaconda, que é uma espécie, vamos dizer assim, de frameworks que instala várias bibliotecas, para quem aí está mais interessado em trabalhar com ciência de dados, então já instala várias outras bibliotecas direto na máquina do usuário, e outras bibliotecas também, a IDE, né, essa IDE aqui para desenvolvimento, que chama Spyder, que ela é extremamente interessante. Então, ela também instala, né, a própria Anaconda, para você trabalhar tanto com o Python ou quanto com o R. Então, você pode escolher lá, vocês vão ver que é muito interessante, todos aqueles que têm interesse, né, em trabalhar com essa área, eu acho muito interessante instalar a Anaconda direto no computador de vocês. Então, aqui, pessoal, eu estou dentro aqui do Spyder.
Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é como nós vamos construir esse socket. Vocês vão ver bem simples. Tem alguns códigos aqui, eu vou passar linha por linha e nós vamos discutir aqui cada uma dessas linhas. Então, bem, a primeira parte que nós vamos fazer aqui é importar essa biblioteca, que é TweetPy. Essa biblioteca aqui, ela é gerada, né, foi construída pelo Twitter, que ela possibilita tanto coletar dados históricos, né, como eu disse para vocês, de dados históricos lá do Twitter, quanto dados em tempo real. Então, aqui, isso aqui que nós vamos utilizar. Aqui eu estou importando essa biblioteca aqui, que ela que é responsável por realizar a autenticação lá dos dados com o Twitter, para possibilitar com que eu possa coletar esses dados lá em tempo real do Twitter, e também para fazer qualquer tipo de requisição ao site do Twitter. Então aqui eu também estou colocando a biblioteca Stream, que como vocês já devem imaginar, é que ela fica lá escutando todos os novos Twitters que forem gerados. E estou também dentro da biblioteca Stream, estou chamando esse Stream Listener. Vocês vão ver para que eu estou chamando ele, que eu vou construir uma classe, que ela vai englobar lá tanto a parte de criação desse socket, quanto a parte de receber os dados e ficar escutando esses novos dados do Twitter. Vou mostrar para vocês como a gente faz isso. E aqui, como o nome sugere, a biblioteca de socket, para eu conseguir ler determinada porta e enviar esses dados por determinada porta aqui do computador. E a biblioteca JSON, que é simplesmente para mostrar os Twitters, né, para os Twitters ficarem mais bonitinhos aqui, para a gente mostrar aqui para vocês, para não ficar muito bagunçado nessa tela aqui. Bem, então aqui, pessoal, a gente tem que definir quais essas 4 chaves que eu disse lá para vocês, depois de fazer a autenticação lá no site, né, de receber esse token lá no site pela conta de desenvolvedor. Vocês têm acesso a essas quatro chaves aqui, né? Os tokens e Consumer Key, né? O Secret Key, o token e o Secret Access Token. Então, vocês têm acesso a todos esses 4. Cada um de vocês terá, ao final, uma chave específica para ser utilizada. Então, aqui simplesmente eu estou definindo essas minhas chaves. Então, eu estou colocando uma string, vocês vão ver que todo mundo terá acesso, e aqui eu simplesmente estou rodando essa parte inicial. Aqui, pessoal, eu criei essa classe, que é Tweets Listener, que ela recebe um Stream Listener, que eu coloquei ali em cima para vocês, que é simplesmente que ela vai receber essa conexão, assim que ela receber a conexão da nossa aplicação aqui do Spark, ela vai começar a receber dados do Twitter e vai armazenar esses dados. Aqui, inicialmente, quem já trabalha um pouco com Python, né, ou qualquer outro tipo de linguagem, eu estou definindo aqui o construtor dessa minha classe. Né? Eu defini aqui iniciei aqui qual que será o socket que ele vai receber e coloquei aqui, pessoal, um limite de 30 twitters. Eu coloquei esse limite de 30 simplesmente para facilitar aqui para a demonstração aqui para vocês, mas vocês podem trocar esse Twitter, aqui, essa quantidade de twitters. Se não colocar esse limite, ele vai ficar coletando lá indefinidamente. Eu coloquei 30 para ficar mais fácil aqui a demonstração. Depois eu criei esse onData aqui, que ele quer o seguinte, ela já foi criada, aliás, pelo Stream Listener. Eu só simplesmente modifiquei um pouco, que é o seguinte, que ela vai fazer todo dado que eu receber, o que eu quero que o Stream Listener ele faça com esses meus dados. Então, o que eu quero é o seguinte, cada dado que eu for receber, né, vou armazenar ela nessa variável chamada mensagem e vou contar a quantidade de Twitter. Então, eu vou receber essa minha mensagem, novo Twitter que eu receber, eu vou contar, porque eu só quero 30. Incremento esse meu contador aqui. Aí eu vou e vejo, olha, se eu atingir, se esse contador ele é menor, né, do que o limite, aqui no caso 30, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir essa mensagem aqui nessa tela para vocês, para a gente depois conferir, né, aqui na própria tela aqui do console do PySpark, e vou enviar esses dados através do socket. E eu vou enviar, em vez de enviar todo o Twitter, eu vou enviar só a parte que o Twitter entrega para a gente um JSON, vocês vão ver lá quando começarem a trabalhar. Tem N campos lá, eu só estou selecionando o campo texto, porque o campo texto lá do Twitter, do JSON enviado pelo Twitter, é o que interessa para a gente aqui nesse momento, como para realizar a análise de sentimento. Então é isso aqui que essa função aqui faz, esse método aqui vai fazer. Quando eu receber dado, eu quero que ele conta, ver se esses dados aqui atingiram o limite máximo de 30, senão quando atingir esse limite máximo de 30, eu envio todos esses dados para serem processados pelo Spark Stream. E aqui é simplesmente o método, né, que eu estou colocando aqui para poder ele enviar, caso aconteça um erro, para eu saber onde que esse erro, qual é a natureza desse erro. E essa minha funçãozinha aqui, sendData, é o seguinte, quando eu vou, assim que eu começar a entrar para o Twitter, vamos dizer assim, para receber os dados do Twitter, eu preciso fazer a minha autenticação, como eu disse para vocês. Então, é isso aqui que ele faz. Ele vai enviar lá para o Twitter, vamos dizer, lá para o site do Twitter, todas as minhas credenciais. E vai criar aqui o stream. Então, eu estou enviando as credenciais e estou falando com o Twitter. Olha, eu quero
receber esses dados em formato stream. Eu quero que esses dados, à medida que eles vão sendo gerados, eu vou coletar esses dados e eu quero que você me envie esses dados. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui um filtro. Ou seja, aqui nós podemos definir N filtros, né? N filtros. Esse filtro, o que ele faz é o seguinte, ele vai só coletar dados que tenham lá, por exemplo, igual que eu coloquei, pessoal, isso sem nenhum viés político. Eu só coloquei o nome aqui só porque, como é muito falado no Twitter, eu coloquei ele aqui para a gente conseguir fazer essa análise, para ter muito mais Twitters. Então eu coloquei aqui como se fosse, vamos colocar, hashtag Bolsonaro. Então todo mundo que colocou lá no Twitter, todo mundo não, né? Porque essa conta, como ela é conta gratuita, é menos de 1% que ele libera para a gente dos Twitters que são gerados. Mas assim, para demonstração é bem tranquilo. Então o que acontece? Todo esse filtro meu, toda vez que ele lê algo relacionado ao Bolsonaro, com uma hashtag Bolsonaro, ou com o nome lá do Bolsonaro que aparece, ou com um comentário, ele vai me enviar esses dados. Como eu só coloquei 30, então serão poucos dados nesse momento, mas quando vocês forem trabalhar, quiserem mudar aqui para qualquer outra hashtag, modificar aqui também esse campo, em vez de ser simplesmente de uma hashtag, pode ser, por exemplo, de localização, e de indicar quais tweets e quais regiões vocês querem. Então, vocês podem colocar aqui N filtros que julgarem necessário para a aplicação de vocês. Bem, então aqui eu defini todos esses métodos, defini a classe. Então aqui agora, pessoal, dentro aqui da função main, que é quando eu for gerar esse arquivo, o que eu vou fazer? Já defini tudo. Simplesmente vou indicar qual que é o tipo, né, de socket que eu vou querer, que é o socket string, né, que é aqui no caso o socket do tipo TCP, IP, né, que eu defini aqui para vocês. Depois eu defino qual que é o host, aqui como eu estou utilizando a minha máquina, o host local que será 127.0.0.1, famoso aí para todo mundo. Defino qual que é a porta, que é a 995, que eu vou estar lendo esses dados. E simplesmente faço o bind, que é na hora mesmo, né, que eu vou começar a ler esses dados. Né, vou ficar lá escutando mesmo esses dados. Vai ser a hora que esse host vai ficar escutando em determinada porta. Então, simplesmente faço esse bind aqui e estou colocando aqui para a gente saber que é a hora de qual porta mesmo que nós estamos lendo. Né, espero 5 segundos, né, aguardo a conexão por 5 segundos e realizo a conexão. Então, todo esse é o procedimento que eu faço para poder consultar, para poder criar esse meu socket. Então, eu simplesmente vou pegar e vou adicionar, vou criar, para mostrar aqui para a gente na nossa tela, qual que é o endereço que esse socket aqui está lendo. E aqui depois eu simplesmente faço o send data, ou seja, depois que eu criei essa conexão, esse socket, fiz toda a parte, a estrutura do meu socket, eu vou enviar esses meus dados, ou seja, os dados de autenticação lá para o Twitter. E a partir do momento que ele receber esses meus dados, ele vai verificar lá que está tudo ok e vai começar a criar o stream de dados. Então, é isso aqui que esse nosso código vai fazer. Então, vocês vão ver aqui que é bem simples. Então, eu vou já rodar esse código todo aqui. Vocês vão ver que ele já vai mostrar aqui que ele já está escutando a porta 9995. Então, nós vamos lá agora para o Spider e começar lá a trabalhar naquela outra parte lá que eu mostrei para vocês. Então, aqui, pessoal, o nosso Spider, vocês vão ver que é o mesmo procedimento que nós já tratamos anteriormente. Nós vamos definir a fonte, o que nós vamos fazer com o dado e como nós vamos querer que esse dado seja exibido depois de ser processado. Então, a primeira etapa, como vocês já viram em todos os outros, nós simplesmente vamos definir a seção aqui do Spark. Vocês estão vendo que nós estamos fazendo aqui exatamente o mesmo procedimento anterior, e aqui tem umas bibliotecas que são interessantes aqui para a gente, que eu vou falar para vocês aqui como cada uma delas funciona. Então, pessoal, aqui agora, depois que eu mostrei lá para vocês na célula anterior, o que nós temos aqui são outras bibliotecas específicas para análise de sentimento. Então, aqui a primeira delas que eu vou mostrar para vocês é o TextBlob. O TextBlob ele é o responsável realmente por realizar essa análise de sentimento. Ele não vai me falar de cara se esse sentimento é positivo, negativo ou neutro. Ele vai me dar lá a similaridade entre essa análise desse texto que ele fez com se esse sentimento é positivo, negativo ou neutro. Então, ele vai me dar um valor float lá, um valor negativo se for um sentimento negativo, né, o valor 0 se for um sentimento neutro e positivo se for um sentimento positivo, vamos dizer assim. Então, eu vou fazer uma transformação. Só que esse TextBlob, o que ele faz, ele conta lá a quantidade de palavras, por exemplo, palavras que têm de cunho positivo, palavras que têm cunho negativo, e faz lá essa similaridade entre cada um desses vetores. Só que, como você já deve imaginar, esse texto, né, o TextBlob, trabalha com textos em inglês. Então, o que nós vamos fazer não é uma análise, não é um procedimento tão indicado para realizar análise de sentimento, porque
normalmente quando nós estamos trabalhando com análise de sentimento, nós temos que fazer, treinar o nosso algoritmo e tudo mais para classificar. Como nós estamos trabalhando aqui, não é o intuito de aplicar mesmo a análise de sentimento, a estratégia que nós vamos utilizar é o seguinte: como o TextBlob ele trabalha com sentenças em inglês, né, aplica análise de sentimento em sentença em inglês, nós vamos pegar o nosso texto em português, vamos traduzir utilizando essa biblioteca Translator do Google para inglês e vamos aplicar o TextBlob sobre o texto em inglês. E, posteriormente, nós vamos também voltar para o texto em português. Né, essa ideia, como vocês já devem imaginar, né, não é muito interessante, porque até para traduzir o texto do português para o inglês, acaba que a tradução não é muito interessante. Então, acaba que não é muito legal fazer esse tipo de análise utilizando essa estratégia. Mas como aqui não é a função de fazer isso aí, ser a melhor análise de sentimento possível, é simplesmente mostrar processamento via stream, isso aqui, vamos dizer assim, quebra um galho para essa nossa análise. E aqui, pessoal, depois eu tenho uma outra biblioteca que chama Unidecode. Essa biblioteca, o que ela é responsável, simplesmente para eliminar aqueles coraçõezinhos que a gente vê no Twitter, aqueles desenhozinhos e tudo mais, é para ele fazer essa transformação, para fazer decodificação daqueles sinaizinhos que a gente costuma ver no Twitter. Então aqui nós vamos aqui chamar essa biblioteca, e aqui nessa terceira célula, como vocês podem ver, nós vamos definir lá de onde nós vamos coletar esses dados. Como vocês estão vendo, já são um craque nessa parte do streaming, estou definindo que eu vou retirar esses dados aqui, eu vou ler esses dados de um socket, que foi lá o que nós definimos lá anteriormente. Então, só estou falando aqui para ele e vamos escutar. Se vocês viram, a mesma porta que está aqui foi a porta que nós definimos lá na nossa criação do socket. Então, é isso aqui que nós vamos fazer nesse momento. E aqui, nós vamos chamar essas outras bibliotecas aqui, né, que vocês podem ver. Essa biblioteca coluna, como o nome sugere, vai pegar a coluna, né, dessa minha tabela, uma coluna específica. Essa outra funçãozinha UDF, que é User Defined Function, ou seja, é uma função definida para o usuário. Quando nós estamos trabalhando com o PySpark, nós precisamos, quando nós vamos criar uma função, igual eu vou criar aqui para mostrar para vocês, nós precisamos falar para o Spark assim, olha, essa foi uma função definida pelo usuário. Então, nós precisamos de indicá-la para o Spark que isso aí é uma função que nós criamos. Então, essa biblioteca UDF, ela faz isso aqui para a gente. Nós vamos utilizar para esse propósito. E aqui, só de novo, os dois tipos, um tipo string e um tipo float. Só para depois vocês vão ver, que é para falar com a função, falar com o Spark, olha, os dados que serão utilizados para essa minha função serão dados do tipo string ou serão dados do tipo float. É isso aqui que nós vamos fazer. Bem, então aqui, pessoal, a primeira função que nós vamos criar é essa função translateUDF. Ou seja, nós vamos pegar lá o Twitter, né, aqui no caso uma coluna, que nós vamos receber uma coluna de twitters, e vamos traduzir esse Twitter que está em português, né, traduzi-lo para inglês. Essa outra função, ela vai aplicar a análise de sentimento. Ela vai receber também uma coluna, depois de ser traduzida, né, para o inglês, e vai simplesmente aplicar lá a biblioteca TextBlob que eu falei para vocês. E vai nos dar aqui a polaridade. E essa polaridade é o que vai indicar se é um sentimento positivo, negativo ou neutro. Então, essas aqui são as funções que nós criamos. Aqui, pessoal, nós temos, como eu disse para vocês, nós temos que falar aqui para o Spark que nós estamos definindo a função. Nós precisamos registrar essa função que nós criamos. E o UDF é ele que vai fazer isso. Então, o que nós estamos fazendo aqui é isso. Essa funçãozinha aqui que nós definimos lá anteriormente, de decodificação, da biblioteca, né, de decodificação que eu disse para vocês, simplesmente estou falando aqui com ele que ela vai receber aqui um string, né, de um tipo string, e vai aplicar essa decodificação no string. Aqui nós estamos também criando uma outra funçãozinha, só para o invés, como eu disse para vocês, como o TextBlob ele nos dá lá a polaridade, né, valores floats, eu simplesmente estou classificando ele como negativo, positivo e neutro. Pego lá um valor, se ele for inferior a menos 0,1, eu vou classificar como negativo. Se for superior a 0,1 como positivo, e se estiver entre esse intervalo aqui, como sendo neutro. E aqui nós vamos fazer a identificação das duas funções que nós criamos anteriormente, que é a função para traduzir os textos, né, de português para inglês e de aplicação da análise de sentimento. Então, pronto, já fizemos essa identificação. Aqui, pessoal, eu coloquei só para vocês verem quais são as etapas que nós vamos seguir. Então, eu criei aqui vamos dizer, simulei um Twitter, né, e mostrar quais as etapas. Então, nós vamos pegar esse Twitter, como vocês estão vendo aqui, tem um desenho aqui de um coraçãozinho, né. Então, o Unidecode vai fazer o seguinte, vai pegar esse Twitter aqui e vai decodificar, retirando aqui esses caracteres, né, fazendo uma decodificação desses caracteres aqui que
não representam necessariamente, né, não são necessariamente uma escrita, né? Então aqui depois ele vai fazer essa tradução, como vocês estão vendo, o que eu coloquei aqui anteriormente, ele fez essa minha tradução aqui embaixo, né, para o inglês, aplicando o Translator, e depois apliquei o Text Blob para realizar a polaridade, fazer a análise de sentimento. Como vocês viram aqui, como é uma expressão bastante positiva, né, sobre o cachorro, ela teve o maior possível, né, como sendo 1. Então isso aqui classificou como sendo um sentimento positivo. Aqui, pessoal, o que nós estamos fazendo aqui nessa parte é simplesmente as transformações. Nós vamos selecionar a coluna valor, que é quando nós não damos esse nome, né, quando estamos trabalhando lá de console, toda coluna, toda leitura que nós vamos ter, ela será com o nome de valor. Então, eu simplesmente estou selecionando a coluna valor e estou aplicando aqui a decodificação lá, como vocês já viram. Depois que eu pegar isso, depois eu decodifiquei, eu vou fazer a tradução para o inglês. Depois de realizar a tradução para o inglês, eu vou aplicar a análise de sentimento e depois vou realizar a minha classificação desse sentimento. Então, é isso aqui que essas transformações fazem. Se vocês analisarem aí, depois vocês vão ver que é exatamente tudo explicadinho aqui, que é bem simples de compreender. Então, aqui é agora onde nós vamos começar a ler os twitters. Então, olha aqui para vocês compreenderem que interessante aqui. Então, à medida que vocês estão vendo aqui, nós estamos já lendo essa porta, né, escutando, aliás, essa porta 995. Quando eu disparar o Twitter, que ele vai começar a ler... Opa, é que eu esqueci de chamar aqui anteriormente. Desculpa, isso aqui acontece, vocês vão ver lá, que isso aqui eu só estou agrupando para classificação, né? Então, aqui cheguei, chamei, vocês vão ver que agora é o seguinte, comecei a ler, olha aqui, começou a ler os twitters. Leu os twitters aqui todos em tempo real, igual vocês estão vendo. Então, eu peguei todos esses twitters que ele já coletou, li lá esses 30 twitters e olha aqui a minha saída dessa análise de sentimento aqui em tempo real. Tá vendo? Ele pegou, coletou os 30 twitters e está enviando aqui o processamento. Então, olha aqui, ele pegou os twitters e agora está processando. Aqui deve demorar um pouquinho, como vocês vão ver, porque são vários twitters, são várias outras etapas que nós estamos introduzindo aqui nesse processamento. Então, vocês viram, pessoal, que ele realizou esse primeiro processamento, né, que foi na hora que entrou o primeiro Twitter, então ele não contou nada ainda. Né? Então, ele vai pegando lá todos os Twitters que foram recebidos, né, como vocês viram, demora um pouco para esse processamento, e aí, ao final, ele tem todos os Twitters que foram lá coletados, como neutro, negativo e positivo. Então, aqui ao final, depois de todo esse processamento, de coletar esses dados lá em tempo real, eu tenho essa classificação em Twitter neutro, negativo e positivo. Se vocês abrirem aqui o Twitter, vocês vão ver que ele coletou aqui no final mais do que 30 twitters, né? Porque ele leu primeiro os 30 twitters, aí não deu tempo de processar tudo, demorou para processar, então ele não contou essa quantidade de twitters que foram geradas aqui. Mas se vocês analisarem, aqui tem vários twitters que ele coletou. Né? E se vocês pegarem e começarem a analisar Twitter por Twitter, vocês vão ver que, por mais que não seja uma estratégia, vamos dizer, a ideal, ela ainda consegue classificar de maneira interessante esses twitters. Então, pessoal, depois dessa aula um pouquinho longa também, vocês conseguiram compreender como nós podemos desenvolver uma aplicação, né, de processamento em streaming de dados a partir de dados coletados do Twitter, de twitters, tudo isso em tempo real. Bem, na nossa próxima aula, nós vamos aplicar também a análise de streaming, só que para logs. Nós vamos fazer a análise de logs em tempo real. Aguardo vocês.